Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu canal SAP Scripting. Tudo certo com você? Espero que sim. Veja só, estamos agora continuando, né, nossa playlist de estudos do Streamlit e vamos continuar falando sobre gráficos, né? No vídeo anterior falei sobre uma introdução sobre os gráficos e agora vamos ver na prática cada um dos gráficos que o Streamlit disponibiliza para que a gente possa utilizar nas nossas aplicações, tá bem? Se você não me conhece, sou o Daniel, estou aqui com esse canal que fala sobre SAP, sobre scripting, sobre Python, sobre VBA, enfim, sobre tudo aquilo que vai nos ajudar a ter uma produtividade maior no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, chame seus amigos para nossa comunidade, tá certo? Então, é o seguinte, vamos para a tela? Vamos ver o primeiro gráfico que nós temos aqui, tá? Como eu falei, a gente falou sobre os gráficos, né? E o nosso primeiro gráfico é o gráfico de área, tá? Então, o gráfico de área, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer basicamente o quê? Ele vai pegar um gráfico de um eixo x, y e vai preencher os espaços entre as diferenças dos dados, né? Deixa eu ver aqui o aspecto visual dele, só para a gente ter noção. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, exemplo, tem um ponto aqui, ponto 7, tem um ponto aqui. Então, ele faz a área entre os pontos, ele vai preenchendo os espaços, não deixa somente os pontos isolados, tá? Então, dependendo do dado que você estiver tratando, trabalhando, o gráfico de área é o gráfico necessário para você poder exibir, tá? Então, vamos lá. Aqui, o área chart, o que que ele faz? Ele exibe um gráfico de área, ok, tá? Ele dá um aviso aqui dizendo que é o seguinte, que esse área chart, ele é como se fosse um fork do gráfico do Altair, ele é mais fácil de implementar, porém ele tem menos customizações, você pode editar pouco ele, tá? A ideia dele é a seguinte, a ideia é que ele detecte automaticamente os dados que você passa para ele como entrada. Então, você passa para ele os dados, se ele conseguir identificar corretamente o tipo de dado, ele vai gerar a área do modo correto. Ele até avisa, né? Se você não conseguir atingir a especificação corretamente, ele manda você usar o Altair Chart, tá? Então, temos aqui a assinatura da função, tá? Que você vai passar para ele. Você vai passar os dados, você vai passar o x, y, cores, largura, altura e também se ele vai usar a largura completa do container ou não, tá? É o container que está contendo ele, né? Se tem aqui um container total, se o gráfico vai ocupar toda a largura dele ou não, tá bom? Beleza, então vamos lá. Parâmetros, né? Data. Data são os dados que a gente vai usar, né? x, y, né? É o nome das colunas para usar na coluna x, os nomes das colunas para usar no eixo y, cor. Se você vai alterar ou não a cor. Se você deixar em nada, ele vai colocar as cores automaticamente, tá? Largura e altura, caso você queira setar, né, em pixels, né, o quanto você quer de altura e largura para ele. E como falei, eu uso container with. Se você setar como true, ele vai usar a largura total do container anterior dele. Tá? Então temos aqui, vamos lá para os exemplos. Tá? Então o primeiro exemplo é esse aqui. Esse código vai gerar esse gráfico aqui embaixo. Vamos ver se dá certo? Copy. Eu já gerei o nome do arquivo lá no meu Streamlit, tá? Cadê ele? Qual é o nome dele mesmo? Área chart. Área chart está aqui vazio. Vamos colar o código. Paste. Deixa eu esconder mais um pouquinho que eu não quero ver o terminal. Cadê aqui? Tá aberto ainda, eu fechei. Deixa eu ver aqui se eu fechei sem querer. Não, tá aberto ainda. Beleza. Deixa aqui na home. Deixa eu chamar ele aqui. Área chart. Tá vazio. Ah, não está mais porque eu já coloquei o código. Tá, coloquei o código aqui. Deixa eu quebrar aqui para a gente ver o código. Vamos, data frame. Pronto. Estou importando Streamlit. Importei o Pandas. Importei o NumPy. NumPy para gerar os dados. Pandas para gerar o data frame. Streamlit para exibir os dados. Então, estou dizendo aqui, os dados do gráfico é o quê? Um data frame que está usando como entrada os números aleatórios aqui, entre 20 e 3, feito pelo NP Random. E os nomes das colunas vai ser A, B e C. E aqui, finalmente, ele, usando o área chart, ele vai exibir esses dados aqui gerados pelo data frame. O que é que temos aqui agora? Esse gráfico aqui.
Rerun, porque eu topei nele. Deixa eu fechar aqui. Tá? Então, esse é o nosso gráfico, tá? Deixa eu botar para exibir aqui os dados. Acho que vai ficar melhor, né? A gente vê os dados embaixo. ST, data frame. Opa, não, data frame. Cadê o chart data? Vamos ver aqui, rerun. Pronto, esses são os meus dados da coluna A, B e C, tá? Então veja que em 0 eu tenho 1.37. Tá aqui, ó, 1.37, tá? No meu, na minha coluna A. Na B eu tenho 0,12. O B é o azul clarinho, 0,12. Tá aqui bem, bem pequenininho. E o C também tá bem pequenininho. Bora ver um que tem a diferença aqui grande. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa aqui no passo 6. Olha aqui, a minha coluna A tá 1.7. O B tá menos 1,8. E o C tá 0,46. Então ele está aqui embaixo. Então veja que ele desenhou a área, ele printou, né, a área toda entre um intervalo e outro, né? Ele saiu aqui do valor anterior, foi para o pico, voltou. Então esse área chart ele faz isso. Vamos experimentar as outras opções dele que ele tem lá. Aqui ele fala que você pode também escolher diferentes colunas para x e y, assim como também seta valor do unicamente da terceira coluna. Tá? Então aqui ele gera um data frame e aqui ele exibe agrupando as colunas. Vamos ver aqui como é que faz. Vamos girar aqui o segundo. Cadê o código? Ele não copiou. Cadê aqui? Copy. Agora sim. Vamos ver a diferença. Olha a diferença. Ele agrupou os dados da coluna. Cadê aqui? Ah, ele diz que x é 1 e y é 2. Ele setou só 1 e 2 na coluna 1. Ele botou o valor de x, que é o gráfico, que é a coluna 1 do data frame, ele botou no x, no eixo x, atende de menos 2 a 1,4. E o y, coluna 2, ele botou para cá. E o 13 ele não usou. É outra opção que tem. Vamos ver aqui mais o que é que ele tem. Ele pode, se o seu data frame estiver no formato horizontal ou largo, né, você pode agrupar múltiplas colunas no eixo Y e também colocar cores diferentes. Então, copiar aqui, vamos ver o efeito lá no código. Olha aqui, tá vendo como é que ele faz? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar usar o mesmo data frame para eles. Deixa eu só comentar aqui. Data frame, pronto. Oh, perdão. Área chart, área chart, área chart, pronto. Acho que agora eu consegui ver os três gráficos diferentes. Falou o quê? Ah, tá. Aqui tá a coluna 1. Então vamos botar A, B e aqui C. Ou então fazer o contrário. Col 1, Col 2, Col 3. Pronto. Veja que esses gráficos que eles geraram pra gente. Deixa eu ver para onde eram os dados. 23, 23. Todos entre 20 e 3, tá certo. Então o primeiro gráfico ficou assim.
O segundo ficou praticamente vazio, ele só usou os dados da coluna 3, porque aqui foram valores pequenos. E na terceira, ele jogou aqui, de 0 a 2, ele fez o agrupamento deles. Só faltou usar um parâmetro aqui. Deixa eu ver se vai ter diferença, que é usar a largura. A largura toda. Eu acho que já está usando por causa do use container with. Bota aqui true. Ver se tem alguma diferença. Eles já estão todos usando a largura. Deixa eu colocar false para ver se ele diminui. False. Diminuiu. Pronto. Isso que eu queria ver. Então perceba que o gráfico do meio eu deixei como false a propriedade user container with. Então, enquanto os outros estão usando a largura já máxima da minha coluna aqui de dados, esse gráfico não, ele ficou pequenininho aqui, ele está parando aqui, ó. Vou só desfazer para vocês verem. Desfazer, salvar, executar, ele vai crescer. Pronto, ele está de novo até no final. Então, gente, é isso aí. Esse foi o gráfico diário. Como falei, a usabilidade de cada gráfico vai depender da sua necessidade de modo de visualização, tá? Mas basicamente o uso vai ser bem parecido. Você fornece os dados, você faz pequenos ajustes e ali você tem os dados, tá bem? Um abraço e fique comigo. Vamos até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço, valeu, obrigado, tchau.